Como fazer parte de um relacionamento saudável quando eu estou apaixonada? Ou eu tenho medo de me apaixonar porque eu não sei se essa relação vai dar certo ou não. O relacionamento é um dos temas mais pedidos, então a gente tem feito alguns vídeos em relação a esses temas. Eu já tenho outros vídeos falando a respeito disso no canal. Corre lá, Ana Carlota Psicanalizando. Aproveita, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Podem ter muitas pessoas que podem estar precisando ouvir, né, essa direção para poder ter uma relação mais saudável e aprender a se relacionar também consigo mesma. Pandorinha também tá aqui para deixar um beijão para vocês. Olha lá os amiguinhos, querida. Então, se você quiser saber como que a gente pode fazer, ou que características eu identifico quando eu me apaixono por alguém, como que eu reajo a isso, fica no vídeo até o final e vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona. Existem alguns comportamentos que eu acabo tendo quando eu me apaixono. A primeira coisa que a gente deve trabalhar é o seguinte: a primeira vez que eu olho para alguém e me apaixono por alguém, eu não me apaixono pela pessoa, eu me apaixono pela idealização que eu criei dela. A paixão normalmente ela é feita em cima daquilo que eu idealizo. Eu olho para aquele cara, eu vejo ele de longe, o sorriso dele me agrada, ele tem o porte, as características da pessoa que eu gostaria de ter na minha vida. Então eu já começo todo um processo de idealização. Normalmente quando você está no barzinho com as amigas é esse o papo. Olha aquele cara, nossa, ele é assim, ele é assado. Já imaginou que ele faz aquilo? Ele faz assim, ele faz assado. Ali você começa o processo de paixão. Ai, Ana, mas paixão? Paixão. A paixão ela é aquela faísca inicial, é o tesão, é a vontade de estar perto, é o desejo de saber como é que é o friozinho na barriga. Ele olhou pra você, você olha pra ele, dá aquele sorrisinho, você fala, vixe, que delícia. Pronto, tudo isso é a paixão, é aquela coisa inicial. Acontece que a paixão ela dura um tempo, ela é o início, né? E se você passa pelo período da paixão de uma forma saudável, é quando você começa a construir ali uma conexão mais profunda para que aquilo de fato vire um amor a longo prazo. Então, essa idealização, essa coisa de como ela é ou como ele é uma coisa da minha mente. E aí eu me frustro quando eu começo de fato a ter mais proximidade com aquele indivíduo e eu começo a perceber que ele não é tudo aquilo que eu imaginei. É aí que começa o processo da frustração. E na sequência, se já tiver algum tipo de vínculo, alguma conexão afetiva, ou se eu tiver numa dependência emocional, numa carência muito grande, eu acabo aceitando algumas coisas que não fazia parte dos meus planos de idealização, mas por medo de ficar sozinho, pela carência, por tanto tempo tentando e não conseguindo, eu acabo pegando a primeira curva de rio e aceitando, acreditando que aquilo vai melhorar lá na frente. Uma vez consciente, traga para a consciência que eu me apaixono pela idealização, então eu não sei quem é ele. Ele apenas é um cara bonito, de sorriso legal, que piscou pra mim e que de repente pode ser que dê alguma coisa. Evite o excesso de fantasia pra você não se frustrar, tá bom? Mas vamos imaginar que realmente houve essa reciprocidade, essa troca afetiva ali no momento e aí você começa a sentir as borboletas no estômago. É muito importante lembrar de algumas coisas, tá certo? A primeira é, entenda que à medida que você descobre que você está se interessando por alguém, está se apaixonando por alguém, a tendência é a gente mudar alguns comportamentos, até mesmo para se adaptar à realidade daquela pessoa e vice-versa, tá? E essa flexibilidade exige maturidade emocional. Ah, ele tá me mudando? Não, ele não tá te mudando, né? Até porque as pessoas não mudam pessoas, você só muda você mesmo, tá certo? Mas talvez a influência que ele tem sobre você está sendo grande. Pode ser uma influência positiva, né? Vamos imaginar que ele melhore o seu gosto musical, que ele te apresente novos lugares e você não sabia como era e aí você acaba gostando. Essas pequenas mudanças, se você tá vendo que tá fazendo muito bem para você, tá tudo certo. Outras mudanças que você vai tendo a influência, né, um do outro, e se você tá vendo que aquilo não tá se encaixando na sua realidade, precisa rever. Você não pode anular quem você é simplesmente porque tá sentindo borboletas no estômago, tudo bem? Então, é entender exatamente o seu papel, mesmo movida aquele fogo do início, da paixão, daquela coisa do querer estar junto, né? A gente acaba ficando meio que no vício ali, né? Então,
Esse comportamento, ele pode me cegar e fazer com que eu não consiga perceber o quanto eu estou me anulando ou permitindo mudanças que não estão me fazendo bem. Mudanças que você percebe que ele está sendo influenciada pelo parceiro e está te surtindo um efeito muito legal, ótimo, aceite, vai ser muito bem-vindo, tá? Um outro ponto muito importante quando eu me apaixono é, a gente não briga, a gente vive tão bem, sai da fantasia, criatura, tem que brigar, tem que ter esse conflito, mas entenda que conflitos, eles vão acontecer e são necessários. Depende da como ele está sendo administrado, é gerenciar esses conflitos. Por quê? A gente está falando de duas pessoas diferentes, que vêm de histórias diferentes, que têm comportamentos diferentes. Se não brigam e se não conflituam, tem alguma coisa errada. Significa que um tá controlando demais e o outro tá aceitando na passividade demais. Tem que haver essa discordância, tem que haver a divergência. Na discussão? Não, é aí o ponto-chave. Não significa que eu vou concordar com ele o tempo inteiro, não significa que ele vai concordar comigo o tempo inteiro. Mas aí os dois vão sentar, vão conversar, vão entender por que um não concorda com o outro naquele ponto e até vocês entrarem o quê? Num acordo. Né? Então não precisa brigar, não precisa discutir, a gente vai ter esses conflitos, são as divergências saudáveis e que precisa ter, porque se não tá tendo divergência na relação, significa que um tá mandando mais e o outro tá obedecendo mais, né? Ou seja, alguém tá anulado e alguém tá engolindo o outro, então isso não é saudável, cuidado, porque nessa faísca inicial, isso pode acontecer já no início. Tá? E se você já estiver apaixonadinho, Ana, como é que eu vou me apaixonar assim? 2 beijos? Apaixona fácil. Se você estiver num nível de carência muito grande, você vai se apaixonar sim, é natural. É muito natural isso acontecer, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado para que essa paixão não cegue você e anule quem você é, tá bom? As discordâncias e conflitos são importantes e necessários sim. Tem que discordar, tem que sentar para conversar. Uma outra coisa muito importante é lembrar que ele não é sua cara metade. Ai, tô apaixonada, ele é minha alma gêmea, minha cara metade. Não, querida, você não é metade, você é inteira. Se você tá achando que alguém vai preencher sua metade, é porque você tá faltando alguma coisa em você. Vai lá e preenche você primeiro. As pessoas têm que chegar na nossa vida para somar e para transbordar aquilo que eu já tenho de completo em mim. Imagina que você é um copinho e tá cheio. E quando alguém chegar na sua vida, ele vem para transbordar o copinho, não para preencher o que te falta, não para ser o papel de pai, para fazer o papel de mãe, para fazer aquele, para cuidar de você, para proteger você, não. Essas coisas que a pessoa vai fazer na sua vida são comportamentos que ela pode te oferecer de forma espontânea, mas sem obrigação nenhuma de fazer. Ele não cuidou de mim. Não, porque não é ele que tem que cuidar, é você que tem que cuidar de você. Para de ser mimizenta, vai lá cuidar de você. Oxi. Se ele fizer, vai ser bem-vindo, você vai receber, vai ser gostoso. Se ele não fizer, você dá conta sozinho e vice-versa, né? Porque aí você acaba entrando numa dependência ou numa codependência tão grande que acaba tornando o relacionamento tóxico e pesado. Porque fica um cobrando do outro comportamentos como se você fosse minha metade, então você tem que preencher o que me falta. E aí você transfere para a pessoa uma responsabilidade que não é dela, que é preencher os seus vazios. E normalmente os nossos vazios vêm da nossa história. E a nossa história precisa ser o quê? Resolvida, ressignificada e curada. Se você não apresenta as regras do jogo já no início da situação, isso só vai virando uma bola de neve quando você vê que você está presa há 25, 30 anos num relacionamento que você viu que virou uma porcaria e tá ruim pros dois, não é verdade? Então já resolva a coisa antes. Isso, saia da cegueira da paixão. Torne a paixão algo leve, não algo ruim para você, tá? Uma outra coisa muito importante é aprenda a se amar primeiro. Isso complementa muito aquela coisa da cara metade, tá? Entendam que eu não posso amar o outro se eu não me amar primeiro. Inclusive tem um vídeo sobre relacionamentos, coisas que eu devo e não fazer numa relação no canal. Corre lá, assiste que complementa esse aqui. Na Bíblia diz, amai ao próximo como a si mesmo. Eu não posso amar o outro se eu não me amar primeiro. Então ama o próximo como a ti mesmo, é isso que a gente tem que fazer, né? Então assim, aquilo que eu não dou pra mim, eu não ofereço pra ninguém. Por isso que eu não posso estar na metade, eu tenho que estar preenchida, eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que identificar a minha identidade. E muitas vezes as pessoas, hoje a gente vê isso, eu vejo muito dentro e fora de consultório. As pessoas estão sem identidade, elas não sabem quem elas são e estão esperando que alguém entre na vida delas para dizer quem elas são, ou simplesmente fazer o que precisa ser feito na vida delas.
Ai, mas ele tem que fazer... Não, ele não tem que fazer nada. Você tem que fazer por você. O que ele fizer é como se fosse um bônus que a vida tá te dando. Ele vai ser aquele parceiro ou aquela parceira de vida, né? Ele vai, de repente a pessoa tá entrando na sua vida para que a longo prazo essa parceria, essa coisa gostosa, essa coisa leve do relacionamento possa acontecer. E o que a gente mais vê dentro dentro e fora do consultório, né? Uma coisa que eu muito percebo é que existem muitos adultos carregando crianças feridas, que simplesmente não se permitem viver bons relacionamentos, porque existem crianças dentro dela que têm medo de amar e ser amada. Então, e vem nesse conceito construído do quê? Do relacionamento de pai e mãe. E aí a pessoa fica presa nesse conflito, não se permite viver bons relacionamentos e fica repetindo a história do pai e da mãe simplesmente porque não faz uma terapia e não cura aquilo que está machucando ela. Não, você não tem que viver a história de ninguém. Vai ser feliz, vai amar, vai se apaixonar sim. Se apaixonar é saudável, se apaixonar é gostoso. Frio na barriga, borboleta no estômago, aquela vontade de estar junto. Mas faça tudo isso com maturidade e inteligência emocional. Torne tudo isso leve e não pesado, né? Cobranças excessivas. Ai, você não me ligou. Ai, você não me procurou. Pare com isso. Para que essa carência, essa necessidade toda? Vai equilibrando isso junto com a pessoa. De repente a pessoa trabalha, tem o que fazer, né? Eu tenho uma paciente aqui que estava conversando com um rapaz no Facebook. Aí o cara, ela demorava meia hora para responder, o cara ficava enchendo o saco. Você me larga falando sozinha, você não me responde. Como assim? Não tem como, viu? A pessoa trabalha, a pessoa tem uma vida. Quando dela responde, tenha paciência, né? Aprenda a entender que todo mundo tem uma vida. E às vezes a gente tá apaixonadinho e essa paixão é muito mais carência, necessidade de que alguém venha preencher meu vazio, do que necessariamente o querer estar com alguém. E aí isso vai se tornando cada vez mais tóxico e o pior, vai passando um pro outro. Isso vai virando um coletivo, uma cadeia. As pessoas vão se traumatizando e não querendo viver relacionamentos saudáveis simplesmente porque desacreditam da existência de um relacionamento saudável, de um amor de verdade, de uma parceria legal para uma vida. Pessoas têm que entrar na nossa vida para transbordar o que eu já tenho completo em mim. Complete-se você mesmo, preencha você, seus próprios vazios, para você aprender a viver paixões intensas, gostosas e leves dentro de uma maturidade emocional. Gente, eu espero que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Compartilhem com as pessoas que precisam. Não esquece de dar o likezinho, dar uma força pro canal. Isso é muito bom pro crescimento do canal e também para que atinjam mais pessoas que precisam aprender a viver paixões saudáveis, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona.